Olá, eu sou o professor Carlos Henrique, sou professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba e quero comentar com vocês sobre o novo ensino médio, essa agenda que está ocupando o nosso país, esse nosso momento, e quero comentar isso com vocês a partir de uma perspectiva de protagonista, né? Porque neste momento histórico, eu era presidente do Conselho Estadual de Educação da Paraíba. Então eu vivi este processo. Eu quero ser bem sintético e estabelecer alguns vídeos curtos com vocês sobre diversas temáticas, porque o assunto é longuíssimo. Mas eu queria começar este primeiro vídeo, né, dizendo muito claramente que a lei do ensino médio de 2017 é uma lei que é oriunda de uma medida provisória, de umas primeiras medidas provisórias do governo Temer, certo? Ou seja, ela vem no bojo de um momento golpista, antidemocrático na história nacional, perdão. Precisamos ter isso claro. Se por um lado Temer começava a rediscutir as leis e os protocolos para que a Petrobras fosse privatizada, esse era um dos objetivos do golpe de Estado que nós sofremos. Se por um lado ele fazia isso, por outro lado ele tinha um projeto para a educação nacional de igual maneira com que o projeto temerista, golpista, tinha os seus objetivos com relação ao petróleo, em particular ao pré-sal, ou seja, toda essa movimentação, ela pode ser caracterizada por uma movimentação neoliberal, conservadora para a população mais pobre do nosso país. Este mesmo pensamento se aplica a o que nós chamamos hoje novo ensino médio, certo? Lembrando que depois da lei do novo ensino médio, nós temos a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, que foi aprovada no apagar das luzes do governo Temer e mantida pelo governo Bolsonaro. Vamos então compreender o quadro histórico, a contextualização do período e o que essa reforma reflete do ponto de vista intelectual. Qual é a filosofia dessa reforma? Vamos às questões mais propriamente técnicas, que não são menos políticas. Essa lei da reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular, ela atende aos interesses de mercado, fragiliza a formação humanista e privilegia uma formação que não é técnica, é tecnicista. Veja, há diversos dispositivos nesta regulamentação normativa de direitos que fazem com que o ensino médio, repito, né, ele caminhe para um projeto, para o atendimento de um projeto neoliberal. Como exemplo, nós temos uma ampliação da carga horária de 2.400 para 3.000 horas durante os 3 anos do ensino médio, o que é algo positivo a priori, mas, por outro lado, veja aí que entra a engenharia matemática. Se nós tínhamos 2.400 de base comum, de base humanista, nós vamos diminuir este currículos, esses conteúdos, para 1.800 horas, porque as outras 1.200 serão destinadas aos itinerários formativos,
por meio dos quais, desta formação integral, desta lógica sistêmica, nós vamos fundamentalmente, no ensino público, formar pessoas para ocupar postos de trabalho de baixo valor agregado, de baixa remuneração, e, por outro lado, diminuir a capacidade crítico-reflexiva e cidadã desta pessoa. Veja, esta filosofia, esta conjuntura, ela nos leva claramente a que este projeto, ele atende, se vocês quiserem, não apenas à lógica do mercado, do capital, da iniciativa privada, mas ele atende à lógica da Casa Grande. É uma educação de Casa Grande, que foi aquela perpetuada por décadas, por séculos, no nosso país. Não à toa, nós demoramos, um dos últimos países das Américas a termos uma universidade pública. E então toda essa conjuntura nacional educacional, ela sempre foi pensada para a formação de uma elite que tem a possibilidade de comandar os rumos da nação, e uma educação para o pobre, para aquele servir num determinado local adequado, de interesses dessa elite, né. Portanto, antidemocrática. Antidemocrática, porque fortalece, ou impede a mobilidade social e impede a formação crítica da maioria das pessoas da nossa população. Paremos por aqui.